Por muitos anos, ouvimos histórias repetidas vezes. Seres gigantes que dizem conseguem fazer a Terra tremer a cada passo. Mas e se você encontrar uma evidência que não consegue explicar facilmente? Em diferentes partes do mundo, desde as florestas mais profundas até as montanhas mais altas, existem vídeos capturados por câmeras que até hoje a ciência ainda não conseguiu explicar claramente. E é isso que vamos analisar agora. Estes são os 20 gigantes misteriosos que supostamente foram capturados por câmeras. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores. Muito obrigado e agora vamos começar. Número 20, a criatura misteriosa na montanha. Em abril de 2022, um criador do TikTok chamado Andrew Dawson postou um vídeo que rapidamente se espalhou online. Enquanto viajava perto do Whistler's Peak, no Canadá, ele percebeu algo estranho. À distância, no topo de uma crista coberta de neve, havia uma figura enorme parada, imóvel. Mas ao olhar mais de perto, o tamanho parecia estranho. Era grande demais em comparação com o ambiente, até mais alto do que as formações naturais da montanha. Logo depois, ele postou mais vídeos. Segundo ele, coisas estranhas começaram a acontecer depois que ele fez o upload das imagens. Mas ele não sentiu medo. Ele disse que voltaria no dia seguinte, que ainda iria filmar. Mas isso não aconteceu. Seu último vídeo foi enviado em 17 de maio de 2022. Depois de algum tempo, saiu a notícia de que Andrew Dawson havia falecido. Não houve explicação detalhada. E as pessoas que tentaram investigar o local, algumas disseram que também foram impedidas por pessoas desconhecidas. Foi aí que começou a grande questão. O que realmente foi visto naquela montanha? E por que parece que alguém quer impedir que a verdade seja descoberta? Foi coincidência ou ele viu algo que não devia? Imagens em vídeo assim provavelmente você nunca esquecerá. Número 19. Gigante visto no Peru. Nas montanhas do Peru há vídeos que circularam online mostrando criaturas enormes parecidas com humanos no meio das montanhas dos Andes. Parecia que estava sentado no começo, depois de repente ficou de pé. Pelo tamanho deles, as pessoas normais parecem ter menos da metade do tamanho deles. Alguns disseram que era ilusão, um truque de câmera ou gravação ruim. Mas para quem mora lá, a história é diferente. Segundo eles, não é a primeira vez que isso acontece. Dizem que há ocasiões, especialmente quando há tempestade ou nuvens densas, em que figuras aparecem de repente no topo da montanha. Ficam apenas paradas, sem se mover, e depois de alguns segundos, simplesmente desaparecem nas nuvens. No século XVI, havia escritores da Espanha que escreveram sobre ossos encontrados perto da costa. Eram enormes, e dizem que não faria sentido se a origem fosse apenas de pessoas comuns. Em 2012, também houve arqueólogos que encontraram ossos enormes nas montanhas do Peru. Mas até agora, o resultado da análise ainda não está claro. As montanhas dos Andes se estendem por quase 4.500 milhas, e grande parte dela ainda não foi totalmente estudada. Se houver algo escondido nesse lugar, é possível que permaneça invisível por um tempo muito longo. Number 18, ang Monte Prama Giant. Em março de 1974, um fazendeiro fez uma descoberta enquanto arava a terra perto da cidade de Cabras. Ele atingiu algo duro debaixo da terra. Quando cavou, encontrou centenas de pedaços de pedra. No começo parecia que não tinha uma forma clara, mas quando juntaram todas as peças, algo inesperado apareceu. Uma grande estátua de uma pessoa. Algumas delas têm mais de 2,7 metros de altura e pesam mais de 360 quilos. Essas estátuas foram chamadas de gigantes de Monte Prama. E de acordo com os estudos, elas foram feitas entre 900 e 750 a.C. Se isso estiver certo, elas são ainda mais antigas do que as famosas estátuas da Grécia Antiga. Isso significa que este é um dos primeiros exemplos de grandes esculturas de pedra em todo o Mediterrâneo. Mas até agora, ainda não está claro quem as fez. Por causa do tamanho e dos detalhes das estátuas, parece que elas contam uma história que já foi esquecida há muito tempo. Durante muito tempo, moradores locais diziam que essas torres foram construídas por gigantes, uma raça que teria governado a ilha antigamente. Por isso, quando as estátuas de Monte Prama foram descobertas, muitos acreditaram que aquilo era a prova das lendas. Mas havia um problema. Ainda não foram encontrados ossos oficialmente confirmados,
E as histórias sobre ossos gigantes que supostamente foram encontrados no local, de repente desapareceram dos registros oficiais. Até hoje, há moradores locais em Monte Prama que contam essas histórias em voz baixa. Mas eles não querem dizer diretamente. Number 17, ang Nephilim Giant. Existe uma foto que circulou online mostrando uma criatura enorme parecida com um humano. Ela é quase 5 vezes mais alta do que as pessoas que estão na frente dela. De acordo com a carta, a criatura da foto estaria sob o controle do governo. Ao rastrear a origem dela, descobriu-se que a foto foi postada pela primeira vez em 3 de junho de 2023 no X, sem legenda, sem contexto. E até agora ninguém sabe quem tirou a foto ou de onde ela veio. Será que isso é real? Ou foi tudo inventado? Existe outra foto semelhante que dizem ter vindo de um esconderijo secreto de documentos do Vaticano. Mais uma criatura gigante em pé ao lado. Por muitos séculos existem histórias sobre os Nefilins, seres gigantes mencionados na Bíblia. E dizem que eles desapareceram depois de um grande dilúvio ou então se esconderam debaixo da terra. Mas de vez em quando, algumas coisas aparecem. Uma foto, um vídeo ou até mesmo uma história que faz as pessoas pensarem de novo. Esta foto é uma das mais comentadas nas histórias modernas sobre gigantes. Alguns acreditam que isso é uma evidência, que ainda existem gigantes e que eles são vigiados por programas secretos. Outros dizem que isso foi apenas editado, e é por isso que isso se torna ainda mais preocupante. Você vai se perguntar, o que mais será que ainda não vimos? Número 16, a criatura gigante debaixo da cachoeira. Um dos vídeos mais estranhos que se espalharam mostra uma criatura enorme andando debaixo de uma cachoeira em uma montanha remota. Mas, ao assistir com atenção, algo se move debaixo dela. Uma sombra grande demais para ser humana. O vídeo foi gravado por um aventureiro que explorava um lugar remoto. Longe das pessoas, só havia pedras, rios e montanhas íngremes. Enquanto ele filmava a queda d'água, percebeu algo estranho. Debaixo da água corrente, havia uma grande forma que se movia rapidamente pelo rio rochoso. Não era pequena. Pelo tamanho, dava para ver que era maior do que as pedras e árvores ao redor. E mesmo que o vídeo estivesse borrado por causa dos respingos de água, havia algo claro. Não parecia uma pessoa comum. Seus movimentos eram pesados, tinha direção. Parecia muito acostumado com o lugar. Parecia que realmente pertencia ali. Há quem acredite que a criatura no vídeo possa ser o pé grande ou talvez um grande animal semelhante a um macaco ainda desconhecido. Por causa de sua aparência peluda e do jeito que andava, parecido com um ser humano. Mas, independentemente da explicação, há uma coisa que não se pode negar. O que apareceu no vídeo é incomum e ainda não há explicação clara sobre o que era. Número 15. O gigante na China. No leste da China, a história começou em um sítio arqueológico chamado Jiaojia, na província de Shandong. Em 2016, os arqueólogos realizaram uma escavação em grande escala no local. E o que eles descobriram não era nada comum. Tudo isso da época da cultura Longshan, há cerca de 5.000 anos, mas o que mais chamou a atenção durante a pandemia foram os esqueletos encontrados. Havia esqueletos de homens que eram mais altos do que o normal para aquela época. Havia um que media cerca de 1,9 metros de altura, e muitos outros tinham mais de 1,8 metros. Hoje em dia, isso é normal. Mas se você voltar àquela época, a diferença era enorme. Isso significa que essas pessoas eram mais altas do que a maioria dos seus contemporâneos. E não é só isso. No mesmo lugar, eles também encontraram potes coloridos, utensílios de jade e casas com quartos e cozinhas separados. Os pesquisadores também notaram que os indivíduos mais altos foram enterrados em túmulos maiores. E por causa disso, eles tinham mais acesso a alimentos mais nutritivos, como painço e carne de porco. Mas há um detalhe que vai te fazer pensar ainda mais. Alguns dos grandes túmulos apresentam marcas de danos, tanto nos ossos quanto nos objetos dentro deles, como se tivesse ocorrido algum tipo de conflito. Principalmente entre as pessoas de posição mais alta. E aí entra a pergunta: o que mais será que aconteceu nessa comunidade que ainda não compreendemos totalmente? Número 14. Os gigantes da caverna Lovelock. Em Nevada, no ano de 1911, 2 mineradores entraram em uma caverna apertada perto da cidade de Lovelock. Eles buscavam guano de morcego usado como fertilizante. Dentro da caverna, eles encontraram dezenas de esqueletos, mais de 40.
Foi aí que a história começou. Mas tudo ficou ainda mais estranho quando alguns disseram que alguns dos ossos eram maiores do que o normal. Há relatos de que chegavam a medir até 2,5 metros de altura, ou cerca de 7 a 8 pés, e não é só isso. Há detalhes que deixaram a conversa ainda mais acalorada. Crânios grandes, cabelos vermelhos e chinelos enormes. Um deles teria cerca de 15 polegadas de comprimento, que seria quase tamanho 29 nos Estados Unidos. Havia roupas feitas para corpos muito maiores que os comuns. Segundo a história, eles lutaram por muito tempo contra essas pessoas, até que o último grupo se escondeu dentro da caverna. Lá, dizem que a entrada foi fechada com galhos e queimada para que eles não pudessem mais sair. Há quem acredite que as marcas de queimadura perto da entrada da caverna apoiam essa história. Com o passar do tempo, alguns ossos desapareceram. Há crânios que dizem ter sido enterrados novamente, e os maiores dizem até hoje ainda são motivo de debate se são reais ou não. Então a pergunta é: a caverna de Lovelock é realmente uma evidência de uma raça de gigantes? Ou é apenas um mistério que cresceu ainda mais à medida que a história foi sendo contada? Número 13, a filmagem de Patterson e Gimlin. Em 20 de outubro de 1967, em um local remoto em Bluff Creek, na Califórnia, foi gravado um vídeo por Roger Patterson e Bob Gimlin, que até hoje continua sendo um dos mais estudados no mundo das criaturas misteriosas. No vídeo, pode-se ver uma criatura forte, uma criatura enorme caminhando à beira do rio no meio da floresta. Ela anda sobre duas pernas, e seu corpo é coberto por pelos escuros e avermelhados. Os pesquisadores a chamaram de Patty. Enquanto gravava o vídeo, estima-se que Patterson estava a cerca de 60 a 90 pés de distância da criatura. Em uma parte da filmagem, a criatura olha para trás em direção à câmera, como se soubesse que alguém estava observando-a. E o próprio Roger Patterson, até seu último suspiro em 1970, manteve-se firme de que a filmagem era verdadeira. Mas uma coisa é certa, o debate ainda não acabou. Muitas décadas se passaram, mas até hoje ninguém conseguiu provar completamente que a filmagem de Patterson e Gimlin são falsas. E é exatamente por isso que continua sendo um dos vídeos mais lendários nesse tipo de discussão. Número 12. 2 gigantes na montanha no Brasil. Em uma ilha remota chamada Ilha do Mel, a cerca de 3 quilômetros da costa do sul do Brasil, um vídeo de repente viralizou na internet. No vídeo, é possível ver duas criaturas que supostamente têm cerca de 3 metros de altura. De acordo com as testemunhas, eles estavam apenas fazendo uma trilha com a família quando perceberam duas criaturas em pé, lado a lado, no topo da montanha. E pelo tamanho deles, as plantas ao redor só chegavam até os joelhos deles. Segundo relatos, um deles parecia estar olhando para longe, enquanto o outro apenas ficava parado ao lado. Ambos se moviam, mas de um jeito estranho, com movimentos mais longos, mais devagar, menos natural. Devido à rapidez com que o vídeo se espalhou, até mesmo o governo local foi obrigado a dar uma resposta. Eles postaram uma mensagem meio que brincando, dizendo que criaturas estranhas estavam curtindo a praia da ilha, como se fosse uma piada. Eles também reconheceram que o vídeo não podia mais ser ignorado, o que intensificou as especulações. Alguns diziam que eram Nephilim, alienígenas, fantasias ou truques de câmera, mas uma pergunta se repetia sempre: se aquilo fosse real, o que dois seres tão grandes estariam fazendo em um lugar praticamente deserto? Número 11. As pegadas gigantes na Nigéria. Em uma floresta remota na Nigéria, alguns caçadores encontraram algo que não esperavam: pegadas. Mas essas não eram pegadas comuns. Tem mais de 50 centímetros de comprimento e quase 25 centímetros de largura. E a profundidade delas parecia que algo muito pesado passou pelo chão. Eles tiraram fotos usando uma câmera antiga. E na foto, o formato é claro, parece um pé humano, mas é enorme. O lugar onde foi encontrado fica longe de qualquer vila, bem no meio da floresta. Quase ninguém vai lá. De acordo com os caçadores, enquanto seguiam os rastros, sentiram algo estranho. Ouviram sons que não conseguiam explicar. Sons vindos do meio das árvores. Eles seguiram o caminho por quase uma milha, até que de repente os rastros desapareceram na parte rochosa do solo. Mas para os mais velhos do lugar, isso não é novidade. Há muito tempo já existem histórias sobre gigantes naquela floresta. Em várias comunidades das regiões do sul e do cinturão central,
Existem tradições orais que dizem que há criaturas enormes que vagam pela mata fechada há muito tempo. Muito antes dos tempos modernos, as florestas da Nigéria, incluindo a reserva florestal de Omo, eram algumas das últimas partes remanescentes da antiga floresta tropical da África Ocidental. Extensa, densa e inexplorada, se há algo escondido lá dentro, é possível que já esteja lá há muito tempo e até hoje nunca tenha sido totalmente visto. E ainda ninguém sabe o que fez aquelas pegadas. O que restou foi apenas a evidência clara de que uma criatura enorme passou por aquela floresta. Uma criatura que não corresponde a nenhuma espécie de animal conhecida. Número 10. Os esqueletos gigantes que teriam sido encontrados em Israel. Israel é conhecido há muito tempo por suas descobertas de artefatos antigos, mas algumas descobertas são tão controversas que não podem ser ignoradas. Existem fotos que se espalharam online. Mostram esqueletos que são muito maiores do que uma pessoa normal, e de acordo com alguns, é possível que essas criaturas tivessem mais de 2,70 metros de altura. Por causa disso, isso foi imediatamente associado às histórias sobre os Nefilim, seres gigantes mencionados na Bíblia. Há partes que dizem que quando os exploradores entraram na terra de Canaã, os humanos pareciam gafanhotos em comparação com as criaturas que eles viram lá. Se essas imagens forem reais, talvez sejam a evidência concreta dessas histórias. Outros dizem que talvez fosse apenas uma pessoa muito grande, mas o problema é que não foi apenas um ou dois relatos. Dizem que foram descobertos em diferentes lugares, como se não fosse apenas um caso, mas sim uma população inteira. No entanto, a maioria dos arqueólogos não concordou. Eles chamaram isso de farsa ou engano. Uma interpretação equivocada dos restos, mas mesmo assim há uma pergunta que não desaparece. Por que esse tipo de evidência continua aparecendo repetidamente? E então, de repente, simplesmente some. Número 9. O gigante no interior do Alasca. Um caçador estava filmando a vida selvagem com uma câmera antiga perto de um rio. Tudo parecia normal, até que ele percebeu algo estranho à distância. Uma sombra enorme se movendo no meio da floresta. Aquilo conseguia ficar em pé e, segundo ele, não tinha menos de 12 pés de altura. O jeito que andava, com passos longos, parecia que conseguia cobrir uma grande distância com apenas alguns passos. É aquele tipo de situação em que sua mente diz para você se afastar, mas ele não se aproximou, ficou distante e continuou filmando a criatura. No vídeo dá para ver o gigante se movendo entre as árvores. Árvores que conseguiriam desacelerar qualquer pessoa, mas ele não teve dificuldade. Caminhou direto, sem parar. E a aparência dele, braços longos, corpo largo e um jeito de se mover que parece vindo de tempos antigos. Parece que ele não pertence ao mundo moderno. Nenhum movimento daquela criatura combinava com qualquer animal conhecido. Então, quando o vídeo foi mostrado aos mais velhos do Alasca, eles não ficaram surpresos. Segundo eles, já existem histórias sobre os gigantes das montanhas há muito tempo, criaturas que fazem parte da tradição deles por muitas gerações. Essa não é uma história nova. Dizem que essas criaturas evitam os humanos, mas de vez em quando elas aparecem para pessoas que se afastam demais na floresta. Alguns duvidam e dizem que talvez fosse apenas um alce ou um urso, que parecem estranhos por causa da distância e da luz da neve. E é verdade, muitas vezes os olhos podem ser enganados em lugares como este. Mas segundo o caçador, ele sabe a diferença entre um animal e o que viu naquele dia. Número 8. Os ossos gigantes na caverna na Tailândia. Em sistemas de cavernas remotas na Tailândia, alguns exploradores e pesquisadores encontraram algo estranho. Ossos, mas não são ossos comuns. Há fêmures, crânios e caixas torácicas muito maiores do que as de um ser humano normal. De acordo com os guias locais que exploram essas cavernas há muito tempo, existem partes da caverna cheias desses restos. Eles chamam esses restos de restos dos antigos gigantes. Há um crânio que foi colocado ao lado de um crânio normal. E ele é quase 2 vezes maior. E com base na aparência dos ossos, não parece ser de um animal. Se assemelha mais a um humano, mas o tamanho é maior. Há mais uma conexão interessante. Nas Filipinas, existem histórias sobre criaturas gigantes chamadas Capri. Criaturas que dizem ter até 3 metros de altura e vivem em florestas e cavernas. Se compararmos as descrições das antigas histórias, elas são quase iguais às evidências encontradas em cavernas na Tailândia. Então a pergunta é,
Seria possível que as lendas tenham origem em experiências reais? A maioria dos cientistas não acredita nisso imediatamente. Isso se deve à distância dos lugares e à dúvida se isso é realmente verdade. Mas os pesquisadores locais continuam documentando. E com o passar do tempo, as evidências continuam aumentando, mesmo que ainda não esteja claro o que isso realmente significa. Número 7. O gigante fazendo flexões. Você está caminhando em uma montanha íngreme. O vento está forte, as nuvens são densas, o ambiente está silencioso. Até que você vê algo que não esperava. No topo de uma montanha remota, há algo se movendo. E quando a câmera foca, lá está uma criatura enorme, parecida com um humano fazendo flexões. No vídeo gravado por uma câmera antiga, dá para ver o tamanho e a força da criatura. Suas mãos estão apoiadas no chão rochoso. Ela baixa o corpo lentamente. Depois, empurra o corpo para cima de novo. Parece uma flexão normal, mas quem está fazendo não é normal. Cada movimento é controlado. Os pés estão afastados. E o corpo dele é tão grande que a montanha inteira parece pequena ao lado dele. A câmera treme enquanto o trilheiro tenta focar, porque ele não sabe o que está vendo. Não parece só uma criatura qualquer. Parece algo feito para ser forte. Mas o mais estranho aqui não é a aparência, e sim o que ele está fazendo. Ele não está se escondendo. Ele não está fugindo. Em vez disso, ele está se exercitando bem no meio de um lugar vasto, em um dos lugares mais remotos do mundo. Parece que ele não tem medo de nada. Parece que ele sabe que é o mais forte naquele lugar. Número 6. O soldado gigante. Existe um vídeo que se espalhou online mostrando um homem muito alto do lado de fora de uma loja de conveniência nos Estados Unidos. Mas ao olhar com atenção, você percebe algo estranho. O homem tem cerca de 2,10 a 2,40 metros de altura, mas ele é muito mais alto do que as pessoas ao seu redor. E não é só isso, ele está acompanhado por militares que têm altura normal. Aí a diferença fica ainda mais evidente. Por causa disso, existem teorias que dizem que os militares podem estar envolvidos na criação dos chamados supersoldados. Pessoas fortalecidas ou tornadas maiores do que o normal. Por isso, para alguns, esse vídeo parece um vislumbre acidental de algo que o público não deveria ver. Outros, porém, têm uma explicação mais simples. Talvez o homem só estivesse em um lugar mais alto, por isso parecia mais alto. Isso é possível. Mas isso não explica totalmente a aparência do corpo que se vê no vídeo. E, principalmente, porque não há nenhuma explicação oficial de nenhuma agência. Por causa desse silêncio, o mistério só aumenta. Número 5. A filmagem do pé grande do Canadá. As vastas florestas do Canadá há muito tempo são fonte de relatos sobre o pé grande. Mas há uma filmagem que é mais clara do que a maioria. Ela foi capturada por uma câmera de trilha na Colômbia Britânica. No vídeo, é possível ver uma criatura enorme caminhando no meio da floresta densa. Seu andar é marcado por passos longos, e a cada passo parece avançar mais rápido do que uma pessoa normalmente conseguiria. A criatura no vídeo é estimada em cerca de 2,70 metros de altura, está coberta por pelos escuros. E seus movimentos demonstram confiança. Parece saber que é ele quem controla aquele lugar. Normalmente, os vídeos do pé grande são borrados, ou estão muito distantes. Mas aqui é possível ver os detalhes claramente. O movimento dos braços, o formato do corpo e até o rosto dá para perceber alguns traços. Em uma parte do vídeo, a criatura vira levemente na direção da câmera. Parece que ela sabe que está sendo observada. E então, de repente, ela simplesmente desapareceu dentro da floresta. Para os indígenas da região, isso não é surpreendente. Eles já conhecem essa criatura há muito tempo como Sasquatch. Não como uma lenda, mas como uma parte real de sua experiência. Para eles, isso não é novidade. Este vídeo é apenas uma confirmação do que eles já sabem há muito tempo, que nas florestas mais remotas do Canadá, existem criaturas que se movem entre as árvores. Você pode chamá-los de pé grande ou nefilim, eles estão lá. Número 4, a figura gigante na Califórnia. Havia uma pessoa apenas gravando um vídeo do pôr do sol nas colinas da Califórnia, mas enquanto filmava, ele percebeu algo ao longe. No topo de uma colina, havia uma criatura enorme em pé. Ela não se movia, apenas olhava a montanha abaixo. Estima-se que tinha cerca de 3 metros de altura e o formato do corpo era quase humano. Ele deu o máximo de zoom na câmera.
Nas imagens, a criatura aparece em silêncio, como se escondida na lateral da montanha. Parecia que ela sabia que era observada. O mais surpreendente é que ele não acreditava nisso. Por muito tempo, ele ria dessas histórias. Para ele, tudo isso era só lenda, até aquele dia. Porque agora ele tem um vídeo que não consegue explicar. Foi aí que começou um debate ainda mais intenso. Será que ainda existem gigantes naquele lugar? Muitas pessoas analisaram o vídeo online, mas até agora não há uma resposta clara. Porque no final, a criatura na colina apenas ficou parada, silenciosa, e então desapareceu. Número 3, o clipe do museu. Um esqueleto em exibição em um museu. Estima-se que tenha cerca de 165 centímetros de altura, ou cerca de 5 pés e 5 polegadas, nada de especial. Mas enquanto a explicação continua, há um detalhe que de repente muda tudo. De acordo com a explicação no vídeo, o esqueleto em exibição no museu não é de um adulto, mas sim de uma criança. Estima-se que tenha entre 8 e 10 anos de idade, porque se você olhar os ossos, ainda há dentes de leite. Isso significa que os dentes permanentes ainda não estão completos. Em outras palavras, o corpo está no estágio de uma criança, mas o tamanho não corresponde à idade. É maior do que você esperaria para uma criança normal. Por causa disso, muitos que assistiram logo pensaram em um gigante ou uma criatura estranha. E é por isso que esse vídeo não sai da cabeça das pessoas. Porque enquanto você olha, parece uma pessoa. Mas quanto mais você presta atenção nos detalhes, mais difícil fica de explicar. Então a pergunta é, o que realmente havia naquele museu? Era uma criança ou algo ainda mais estranho? Número 2, o gigante que sai da caverna em Cabo San Lucas. Primeiro compartilhado em julho de 2022 no TikTok, no vídeo, pode-se ver uma criatura parecida com um humano saindo lentamente de uma caverna na lateral de uma montanha rochosa. À primeira vista, é fácil pensar que é apenas uma pessoa. O usuário original que fez o upload não disse imediatamente que era um gigante. Ele apenas chamou de possível Sasquatch. Mas à medida que o vídeo se espalhava, muitas pessoas começaram a dar suas próprias explicações. Alguns disseram que isso era uma prova de que era um gigante. Alguns disseram que era outra criatura. O que torna este caso diferente é que muitas pessoas analisaram cada parte do vídeo. Foram estudados os movimentos, o tamanho, a distância, e quanto mais analisavam, mais difícil ficava explicar. Parece que há algo que não combina com uma pessoa normal. Um detalhe que você não percebe de imediato. Mas quando você vê, não consegue mais tirar da cabeça. Ou seja, isso já ultrapassa o tamanho normal de uma pessoa. Mas mesmo assim, o jeito que se move e a aparência ainda parecem humanos. Alguns até disseram que parecia usar roupas, tornando a pergunta ainda mais difícil. O que eles realmente viram? Seria uma pessoa morando sozinha na montanha e eles só erraram ao medir o tamanho? Ou seria uma criatura que ainda não entendemos? O problema é que todas as evidências parecem apontar para duas respostas diferentes, e nenhuma delas é suficiente para explicar tudo. Enquanto ninguém conseguir ir diretamente até a caverna e medi-la corretamente, isso continuará sendo uma das criaturas mais misteriosas já registradas. Número 1. O verdadeiro gigante da história. Nem todas as histórias sobre gigantes são um mistério. Alguns eram pessoas reais, mas com um tamanho além do normal. Um deles foi Jacob Nacken. Ele nasceu em 15 de fevereiro de 1906 em Düsseldorf. Ele chegou a uma altura de 7 pés e 3 polegadas. Desde criança, sua altura incomum já era evidente. Sua família também era alta, mas ele se destacou muito mais. Ele não era apenas alto, ele se sobressaía muito em relação aos outros. Ele começou a ficar conhecido nos circos da Europa, onde sua altura era usada como principal atração. Ele usou nomes artísticos como Urano e Gigante da Renânia. Ele viajou por vários países e até participou da Feira Mundial de Nova York em 1939, onde milhares de pessoas ficaram impressionadas com ele. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, ele entrou para a Wehrmacht e se tornou o soldado mais alto do seu registro. Em agosto de 1944, ele foi capturado junto com seu grupo na França. Ele se tornou prisioneiro de guerra na Inglaterra até o fim da guerra. Depois da guerra, ele se mudou para os Estados Unidos em 1950 junto com sua esposa. Lá, ele trabalhou usando sua altura única como Papai Noel, artista no Ripley's Believe It or Not e em vários programas de televisão.
e ele faleceu em 1987 aos 80 anos de idade. Então fica a pergunta: você acredita que ainda existem gigantes escondidos em nosso mundo? Ou você acha que tudo isso tem apenas uma explicação que ainda não descobrimos? Existem histórias por aí que continuam buscando uma resposta.